Bienvenidos y bienvenidas al magazine de la Conmebol Libertadores. ¿Cómo andan? ¿Bien? Yo estoy feliz de la vida, muy contento. Me encuentro, como pueden ver, en Buenos Aires, Argentina, pero no estoy solo. Miren a quién tengo acá. Hola, Bianca, ¿cómo estás? Oi, Juan, tudo bem? Sempre muito bom essa parceria Brasil e Argentina e que faz todo sentido nesse momento de reta final de mata-mata da Conmebol Libertadores. Foi aqui em Buenos Aires que a gente teve o encerramento da primeira semana da semifinal, né? Qué semanita tuvimos, Bianca, ¿no? Dois jogaços, um com muitos gols, um com uma vitória magrinha, mas duas vitórias, dois times que já estão um pouquinho à frente nessa briga pela vaga para a final. Te invito a ver lo que fue esta semana, Bianca, porque vos lo dijiste, semana fuerte, intensa, con dos buenos partidos, un equipo que ya casi está en la final, pero que todavía tiene que jugar la vuelta en Río de Janeiro, y el otro duelo un poco más parejo. ¿Vamos a ver lo que sucedió esta semana? Ahora. Dale, vamos. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 1-0. E olha, numa temporada na qual tem se falado muito sobre jogadores do Furacão com estrela, protagonistas, Alex Santana também fez a parte dele. Isso porque ele marcou o gol da vitória e foi o primeiro dele nessa edição da Conmebol Libertadores e também o primeiro com a camisa do Furacão. Era para ser agora, né? E também foi uma noite de destaque para um guri que já vem se destacando. Sim, não fique em choque, eu tô falando do Vitor Roque. Ele que foi determinante na classificação do Atlético Paranaense das quartas de final da Conmebol Libertadores para a semifinal, agora não fez gol, é verdade, mas deu assistência. A noite também da vitória do Furacão em Curitiba sobre o Palmeiras foi marcante para Thiago Heleno, o xerife. Agora ele é um dos jogadores com mais jogos em Conmebol Libertadores pelo Atlético Paranaense. Tem 22, empatado com o Nicão e também com o Lúcio Gonzalez. Eu convido vocês a conferirem detalhes e imagens exclusivas dessa partida. Y traigo datos, hablemos un poco de números porque Atlético Paranaense lleva 7 partidos sin caer en la competición, son 5 victorias y 2 empates. La racha positiva se extiende a 10 y hablamos del equipo jugando como local en casa, no pierde hace 10 partidos con 7 victorias y 3 empates. Hablemos también del entrenador de Luis Felipe Scolari,
que alcanzó su triunfo número 47 en la Conmebol Libertadores. Pueden creer, quedó solamente a 3 juegos de igualar el récord máximo del entrenador también brasileño. Estamos hablando de Renato Gaúcho. Y hablando de Felipao, es curioso también el dato porque él inició su racha positiva dirigiendo a Palmeiras y casualmente logró este triunfo número 47 enfrentando al Palmeiras de Abel Ferreira. Ambos entrenadores se tienen un respeto mutuo y le preguntamos casualmente a Felipao qué era lo que opinaba sobre Abel y dijo esto. O Abel, como jogador, era rapazote, como a gente dizia em Portugal, muito equilibrado. Em todos os sentidos, muito equilibrado. Jogava razoavelmente e equilibradamente. Não era o top da sua equipe, não era o pior da sua equipe, como eu falei outro dia com ele, era 6,5 para 7, sempre. Então a gente podia confiar. E ele era, desde quando jogador, uma pessoa que estava sempre examinando detalhes, vivendo aquela situação de jogador, mas não apenas como jogador, olhando para outros prismas, vendo seus colegas ao lado, participando, ajudando. Então não me surpreende porque o Abel ter conseguido tudo isso. Não me surpreende que ele vá ainda ser um grande treinador mundial. Já é um grande treinador mundial, mas vai ser muito mais por tudo isso que ele já era como jogador. Assim, estamos a falar, eu acho que é o terceiro treinador no mundo com mais títulos, ou o segundo. Eu não tenho a certeza, mas fui ver. Eu acho que ele é o segundo ou terceiro, com mais títulos no mundo. Ele conseguiu, nós lá tínhamos muitos clubes, eu torcia pelo Porto, Sporting, pelo Benfica, ele conseguiu unir os portugueses todos em torno da seleção. E é verdade, eu não era nota 7, ele disse ao professor 7, já me está a elogiar demais, agora eu era 6,5 o tempo todo, eu era 6,5 o tempo todo. Ia com o meu treinador para onde ele mandasse eu ia. Eu era 6,5 com o meu treinador, eu era 6,5 o tempo todo com os meus colegas de equipa. Eu não sou cinzento, ou é preto ou é branco. Eu não sou meio copo d'água, ou é cheio ou é vazio. Entende? Não sou meio. Eu não gosto de ficar a meio da ponta, ou fico num lado ou no outro, a meio da ponta não fico. E é mesmo isso que ele disse, eu era 6,5 o tempo todo. E eu lembro-me quando fui chamado à seleção por ele, isto é verdade, eu acho que também nunca disse isto a ninguém, e só quero ir ver o que é que ele faz para ganhar tanto como ele ganhou. Era só a minha... Se vou jogar, eu até achava que nem ia jogar, francamente, porque Portugal tinha 3 laterais direitos, eu era o 4. E eu só ia se algum deles se lesionasse, ou se 2 deles se lesionassem, que foi o que aconteceu. 2 deles lesionaram-se e eu fui, ele chamou. E eu só queria ver o que é que ele fazia. E uma coisa eu percebi, ele tinha o grupo todo na mão. Em termos de treino, era mais ou menos igual, era igual aos que eu tinha, ao Paulo Bento, era a filosofia de treino, era igual aos treinadores portugueses, não havia grande diferença. Agora, no modo de gerir, no modo como ele tinha, como ele falava com os jogadores, foi o que mais me surpreendeu. Agora a gente vai falar sobre a partida que aconteceu aqui no José Amalfitani, Casa do Vélez, na qual o Flamengo já conseguiu uma vantagem pra lá de significativa. Ainda mais se a gente for pensar nessa altura do mata-mata da Conmebol Libertadores. 4-0, fora de casa e com uma noite quase mágica, por que não, do Pedro. Ele fez um hat-trick, marcou 3 dos 4 gols da equipe carioca, que também teve o Everton Ribeiro como goleador. O Pedro é o artilheiro dessa edição da Conmebol Libertadores com 11 gols em 11 jogos. Pega essa média, tá? E ele também chegou a um patamar histórico, igualou Zico e Gabigol. Os 3 são os maiores artilheiros do Flamengo numa mesma edição de Conmebol Libertadores, 11 gols para cada um. Y Pedro es el primer jugador en marcar 3 goles en una semifinal de Conmebol Libertadores desde que lo hiciera el chileno Ivo Basay en la edición de 1997 en aquella serie entre Colo-Colo y Cruzeiro. Un dato más, pensemos, Pedro tiene 11 goles, Gabigol tiene 5, Everton Ribeiro tiene 4. Son 20 goles de los 30 que tiene el Flamengo en la competición. Increíble, ¿no? Y ahora los invito a ver la película del partido.
Vai bater dali, Vidal, Gabigol, Pedro! Con su victoria ante Vélez, Flamengo alcanza su 6º partido sin derrotas ante equipos argentinos como visitante en la Conmebol Libertadores y extiende a 12 su récord positivo con 6 empates e 6 vitórias. Increíble lo de Flamengo, não? Fazendo um recorte do momento mais atual do Flamengo na Conmebol Libertadores, nas últimas 29 partidas da equipe carioca, só uma derrota, tá? Foi justamente na final da edição passada pro Palmeiras por 2-1. Fora ela, 22 vitórias e 6 empates. E ainda nesse clima pós-goleada sobre o Vélez, vamos conferir o que o Vidal falou em exclusivo pra gente sobre disputar a Conmebol Libertadores pela equipe rubro-negra. Otra cosa que hablaste recién del sueño de ganar la Copa Libertadores. Ya pudiste jugar en Libertadores nuevamente después de años que jugó. Sí, sí. ¿Y qué tal estar como a 3 partidos de este sueño? No, increíble, increíble. Claramente tuve la oportunidad de jugar con Colo-Colo a los 19 años, la Libertadores, que es mucho más difícil. Aspirar a ser campeón con Colo-Colo, pero tenía un gran equipo. Sí se nos habían ido varios jugadores que no pudimos avanzar más, que llegamos hasta el final y después me fui a Europa a jugar. Pero venir acá a Flamengo, a un equipo ya fuerte como lo es ahora, estar tan cerca de ganar la Libertadores, creo que todos los días me estoy preparando, soñando con ese día de ojalá este año sea cumplir mi sueño y el sueño de todos los hinchas de Flamengo, de levantar otra Libertadores más. Bueno, já está riquíssimo, todo excelente. ¿Te gustó, Bianca? Gostei muito de tudo, na verdade eu tô bem satisfeita. ¿Por qué no cruzaste los cubiertos como los puse yo? Ah, porque no Brasil é cultural, quando a gente tá satisfeito, a gente deixa assim, arrumadinho no prato. Ah, bien, pero te gustó, te encantó la comida argentina por lo que decís. Gostei muito, gosto da comida argentina, mas tava falando mesmo da semana de semifinal da Conmebol Libertadores. Bueno, claro, sí, tuvimos una gran semana de Libertadores y la que viene también va a ser tremenda, así que quédense, suscríbanse al canal de Libertadores porque la semana que viene en el Magazine vamos a tener mucho más con lo que suceda con las semifinales de vuelta, bien. É isso, a gente encerra essa edição da Magazine Digital da Conmebol Libertadores satisfeitos com a comida e também com as partidas e já ansiosos para conhecer de fato os 2 finalistas dessa edição da competição. Voltamos semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.